Fala aí, galera. Boa noite. Fala aí, galera. Estamos aqui mais uma vez e hoje vamos falar sobre algo transformador. Esse algo é os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo é um consolador que o Senhor Jesus nos deixou quando ele esteve aqui na terra, quando ele completou o seu ministério aqui na terra. Quando ele subiu para o Pai, ele falou assim: eu vou, mas eu vou deixar com vocês um consolador. E esse consolador é o Espírito Santo. E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre o fruto do Espírito Santo. Os frutos, na verdade, que não são um, são vários, entendeu? E esse fruto do Espírito Santo que vai falar de que maneira nós estamos vivendo uma vida com Deus, entendeu? De que maneira o Espírito Santo de Deus está em nossa vida. Através desse fruto, a gente tem a capacidade de descobrir se o Espírito Santo de Deus está agindo em nossa vida ou não está, entendeu? Então, para a gente entender se Deus está, se nós estamos próximos de Deus e do Espírito Santo, existem os frutos deles, existe um jeito que a gente vive aqui, um jeito, uma disciplina que a gente tem que ter com nós mesmos para que a gente venha ter uma vida espiritualizada segundo a Bíblia, segundo o que Jesus deixou, entendeu? O Espírito Santo é consolador, prometido por Jesus. Ele nos ensina, nos guia e nos fortalece, entendeu? O Espírito Santo ele tem capacidade de nos ensinar, de nos guiar e de nos fortalecer nas decisões dos dia a dia, entendeu? Em João 14, 26 está escrito assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, entendeu? O fruto do Espírito Santo. Vou falar, primeira coisa, que para você saber se o Espírito Santo, você está conectado com o Espírito Santo através do primeiro fruto. O primeiro fruto é amor, amar como Cristo nos amou, entendeu? É aquele amor incondicional, não é só o amor próprio por si, é amor pelas pessoas, amor pelo jeito que você vive aqui, entendeu? Amor com você mesmo também. Esse é um dos frutos do Espírito Santo. O segundo fruto é a alegria. A alegria vem de Deus, não das circunstâncias, entendeu? O segundo fruto do Espírito Santo. O primeiro é amor. Você tem que ter amor incondicional por todas as pessoas, entendeu? É um amor que vem de dentro para fora, é aquele amor sem rancor, é aquele sentimento que você não consegue guardar mágoas, independente do que está acontecendo, independente do que fizeram com você, você não consegue guardar mágoa. Esse tipo de amor é fruto do Espírito Santo. E o segundo é a alegria. A alegria é algo que vem de Deus, não é a alegria em circunstâncias, não é a alegria em coisas materiais. A alegria, ela está primeiramente ligada a Deus, entendeu? A alegria do Espírito Santo é uma alegria que você tem de se conectar com Deus, entendeu? De ter essa comunhão com Deus diariamente. Paz. Um dos frutos do Espírito Santo é paz. Paz verdadeira que só Jesus dá, entendeu? Às vezes a gente acha que se as coisas vêm bem, estar bem para nós, é que vamos ter paz. E esse tipo de paz, ela não é fruto do Espírito Santo. Às vezes é fruto de nossa própria imaginação, do nosso próprio desejo carnal, de fazer a vontade de nossa carne. Mas no fundo, na realidade, esse tipo de coisa não traz a verdadeira paz para a gente. A verdadeira paz está em fazer a vontade de Deus, que só Jesus dá. A verdadeira paz que transforma a nossa vida é aquela paz que só Jesus tem, entendeu? Longanimidade, suportar com fé. Longanimidade é você suportar com fé todo o processo, independente do que está acontecendo com você, das circunstâncias que você está vivendo, você tem que suportar com fé, entendeu? Isso é um fruto do Espírito Santo, entendeu? Às vezes
no dia a dia, há vários e vários tipos de circunstâncias que acontecem com a gente, que acontecem comigo, que acontecem com você. Mas a gente tem que ter a certeza que Jesus está agindo, a gente tem que ter fé em que Ele está fazendo a obra, a gente tem que tirar a nossa fé do nosso próprio entendimento e colocar a nossa fé em Jesus, entendeu? Esse fruto do Espírito Santo é a longanimidade, é você ter paciência, é você suportar o processo, independente que você enxergue ou que você não enxergue o segundo passo, o primeiro passo que você tem que dar, mas você tem que ter paciência e tem que ter perseverança, entendeu? Perseverança. Esse é o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio aqui para nos dar orientação, para nos guiar, para nos prevenir. Só que assim, às vezes as pessoas acham, é algo espiritual, é um ritual, é uma coisa, não. Pelo que eu estou entendendo, são comportamentos que a gente vai trazer para o nosso dia a dia, com uma mudança de mentalidade. É claro, você tem que ter clareza do que isso é para você. Se você não tiver clareza, você não vai conseguir, você não vai ter a possibilidade de discernir, de que o Espírito Santo discerna por você. Então, não é algo religiosidade, não é um ritual, é apenas comportamentos, entendeu? Comportamentos que você vai mudar e que vai te aproximar do Espírito Santo, que depois vai te aproximar de Deus. Bondade, viver em retidão e boas obras, entendeu? Bondade, viver em retidão e boas obras. Que fato bom e importante de a gente reconhecer que bondade é um fruto do Espírito Santo. Para você ter, se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, tenha bondade nas suas boas obras, mesmo que naquele momento que ninguém está te vendo, que ninguém está ali vendo o que você está fazendo, ou que seja no meio de muita gente, mas seja bondoso, entendeu? Não que você vai ser capaz das pessoas, é claro. Agora tem um tipo de consciência de que você não tem que ter maldade no teu coração, você tem que ter bondade com as pessoas, entendeu? No seu dia a dia, com você mesmo. Esse tipo de bondade é fruto do Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo que habita em você é que dá esse fruto, não é da própria vontade sua. E o Espírito Santo foi o Senhor Jesus que trouxe para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos ser transformados e nessa transformação nós podemos também transformar pessoas, entendeu? Então a bondade é um fruto, andar em retidão é um fruto do Espírito Santo. Fé, confiança e fidelidade a Deus. A fé também é um fruto do Espírito Santo. E o que é fé? A fé é o verdadeiro fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Então é você ter um propósito com você, ter um propósito com Deus e você acreditar em seu propósito. É você acreditar naquilo que não chegou até você. Entendeu? É você tomar posse daquilo que o seu corpo ainda não viveu, entendeu? Que você vive só na sua mente. Isso é fé. Napoleão Hill fala no livro dele, Pensa e Enriquece, que fé é o elixir eterno, entendeu? É o que dá um impulso ao pensamento. Fé é o que dá um impulso e poder a um pensamento para que ele venha viver realidade, para que ele venha ser uma realidade. Isso é a fé, é você ter uma ideia em sua cabeça, é você ter uma ideia dentro do seu coração e depois você acreditar. Você tem uma visão e depois você acredita nessa visão. É aquilo que você não se vê, é aquilo que você se espera. A fé é um fruto do Espírito Santo. Então, quando você não conseguir enxergar a estrada, não conseguir enxergar o teu caminho, quando você achar que não tem um propósito, tenha fé que tem sim. Agora, cria um propósito dentro de você primeiro. Você tem que ter fé. Fé é aquilo que não se vê, mas que se espera. Tem que esperar alguma coisa. Se não esperar nada, não é fé também. Então, fique sabendo que a fé é fruto do Espírito Santo, entendeu? Você acreditar naquilo que parece impossível, que parece apenas impossível, porque tudo é possível para Deus.
Saiba que não é nada de você, é o Espírito Santo de Deus falando dentro de você, é o Espírito Santo agindo na nossa vida, através da fé. Mansidão, você ser humilde, é você ter humildade e equilíbrio. Mansidão é você ser. Mansidão, para mim, basicamente, é você saber ouvir e a falar. Entendeu? Você filtrar aquilo que você ouve, entendeu? Trazer para você aquilo que te agrada, entendeu? Aquilo que na verdade nem seria aquilo que te agrada, mas sim aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, entendeu? E humildade, você tem que ter humildade. Humildade é aquilo que faz você esquecer tudo que você sabe e aprender com outras pessoas. É você não ser arrogante e achar que você sabe tudo, que nós não sabemos nada. Entendeu? Todo o conhecimento que passou daqui para trás já se foi. Entendeu? Vejo muitas pessoas por aí dizendo que sabem o que é e realmente tem um conhecimento extraordinário, mas todo tipo de conhecimento já era. A partir de hoje tudo se faz novo debaixo da terra. A partir de hoje tudo se faz novo. Então isso é humildade, e a humildade é você aprender, sempre estar aprendendo, nunca você achar que você sabe demais, entendeu? Nunca nós sabemos demais. Entendeu? E a humildade é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você através da humildade. Ele usa você através da humildade. Estou falando com você sobre os frutos do Espírito Santo. E eu quero trazer aqui para você que para você ter uma vida espiritualizada, existe um passo a passo. Não é um jogo assim que a gente acha que tem que ser um ritual, entendeu? Não é uma religiosidade, muito pelo contrário, é uma conexão que você tem que ter com princípios que Deus deixou para você aqui. Isso é espiritualidade, entendeu? Bondade, viver em retidão com as obras, mansidão, agora temperança, domínio próprio. Temperança e domínio próprio. Força para vencer impulsos. O que é a temperança ou o domínio próprio? É você ser vítima dos vícios, pornografia, entendeu? Maus hábitos. Isso aí é fruto do Espírito Santo. A temperança é você ter um domínio próprio, é você se dominar. Você não pode ser escravo de nada, entendeu? Unicamente de Jesus Cristo. Basicamente, você tem que ser somente e unicamente escravo de Jesus Cristo. Domínio próprio total você tem que ter e você consegue. Porque já se você é livre, nós somos livres, nós já fomos comprados, nós já fomos libertos pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele nos tirou todo tipo de condenação, tudo aquilo que vem nos afastar dele, tudo aquilo que vem tirar a nossa paz, ele já comprou, ele nos entregou puro e limpo para viver uma vida digna aqui na terra. Entendeu? Quem tem o Espírito Santo sabe discernir, recebe discernimento espiritual. A Bíblia diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, há vantagens em a gente seguir esses tipos de princípios do Espírito Santo, entendeu? A vantagem é você chegar em ambientes, você conseguir discernir as pessoas através de falas, entendeu? Através de comportamentos, através de até olhares. E depois disso aí, o Espírito Santo faz que as pessoas já não consigam te discernir. Entendeu? Quando você está fazendo esses passos que eu te falei aqui, quando você está adaptando, quando você está moldando esse tipo de comportamento. Eu falo que é um comportamento, não é nada mais além de que algo extraordinário. É claro que existem vários e vários níveis da espiritualidade, mas para você ser uma pessoa espiritualizada, para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, não precisa de nada mais do que apenas uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento e depois uma mudança de
ação. Uma mudança de pensamento, comportamento e ação, entendeu? Então, se você deseja viver o fruto do Espírito Santo, busque intimidade com Deus. Ele já entregou o Espírito Santo que habita em você. Que sua vida seja prova desse fruto todos os dias. Ele está em você, todos os dias. Entendeu? Independente que a gente viva ou não viva esse tipo de comportamento, como eu estou pondo aqui para você, de uma forma assim para que fique mais simples, entendeu? É um comportamento, o Espírito Santo já está em você. Quando Jesus subiu ao céu, que ele falou que ia mandar um consolador até a vinda dele, entendeu? Até para que ele ia dar um consolador para nós. Ele não escolheu a dedo, você vai, você sim, ele deu para todos. Agora, o Espírito Santo ele vai se manifestar em nossa vida através desses tipos de ações que eu estou falando, desses tipos de comportamentos, desses tipos de pensamento, entendeu? Que a gente adapta a nossa vida e começa a viver cotidianamente, não tem mistério. Para falar sério, a verdade com você, não tem mistério, é apenas um tipo de comportamento que a gente vai nos adaptar. Os primeiros dias não vai ser fácil, porque são coisas que no dia a dia contradiz com o que você está vivendo, que você vai ter que fazer, mas a partir do momento que você criar o hábito de fazer com que esses frutos do Espírito Santo vivam em sua vida, que são eles, eu vou voltar aqui, que são temperança, que é você ter domínio próprio sobre você, mansidão, você ser humilde, você ter equilíbrio para falar, para ouvir, para comer, para beber, para tudo, entendeu? Bondade, viver em retidão e boas obras, você ter bondade, você fazer boas obras, entendeu? Benignidade, gentileza e compaixão, você ter compaixão das pessoas, você ser gentil, entendeu? Quando você conseguir adaptar esses frutos em sua vida, você vai viver uma vida extraordinária aqui. E o objetivo é que você se preencha de tudo isso, não para que você se acha orgulhoso, muito pelo contrário. Esse tipo de ensinamento é para que você se encha e transborde, para que outras vidas sejam transformadas através da sua. O objetivo do Espírito Santo é que você seja cheio dele e que vidas através das suas vidas sejam transformadas. Imagina, você consegue transformar 5 pessoas conseguem transformar 2, daqui a pouco essas 2 ela tem um discernimento maior, transforma 10, de 10 você consegue recuperar mais 3 e assim diante. Isso são frutos seus, fruto nosso, entendeu? Então, a vontade de Deus e de Jesus, a vontade do Pai, é que a gente vive uma vida plena aqui, uma vida satisfeita, entendeu? Então a gente tem que ficar ciente de viver espiritualmente os frutos do Espírito Santo. Se você deseja ver os frutos do Espírito Santo, busque intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus, entendeu? A intimidade com Deus você consegue através da oração, entendeu? Aqui no canal do YouTube vai sair alguns vídeos falando sobre oração, falando de que maneira orar, mas para você criar intimidade com Deus, você vivendo esses frutos do Espírito Santo, você já é uma pessoa 100% assim, equilibrada. Não vou dizer que você vai ser 100% santa, mas você pode ser uma pessoa 100% equilibrada, entendeu? Para você conseguir a transformar vidas. Primeiramente, transforme a si, entendeu? A si, transforme você, se edifica diante de Deus, diante da vontade dele, se encha do Espírito Santo, que você vai discernir qualquer pessoa, qualquer ambiente, você vai discernir qualquer lugar, e de ninguém você vai ser discernido, segundo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age de forma
surpreendente em nossa vida. Então, a minha palavra para você, para mim, hoje, porque eu também sou um aluno, eu também tenho humildade. Humildade é você reconhecer que em todo momento você está aqui para aprender. Vamos tentar botar uma vida cheia do Espírito Santo na presença de Deus. Vamos fazer com que o Espírito Santo de Deus nos preencha totalmente, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, entendeu? A vontade de Deus é que cada pessoa no mundo tenha esse tipo de conhecimento que eu estou falando, e você é um canal de bênção na vida das pessoas. Você ainda pode não estar falando, você ainda pode não saber nem o que falar, igual eu, quando comecei, e ainda me sinto que devo aperfeiçoar a cada momento, mas no mínimo que a verdade venha a ser dita de uma forma bem clara, bem sábia, entendeu? E a vontade que eu tenho hoje para mim e para você é que vamos viver uma vida baseada com o Espírito Santo, entendeu? Que a palavra diz que quando a gente está alinhada com o Espírito Santo, quando a gente está vivendo esse tipo de comunhão com o Espírito Santo, quando a gente está vivendo os seus frutos, como eu contei para você aqui, como você está vendo esse comportamento, quando você nem sabe orar, quando você nem precisa orar, não falo nem como você não sabe, eu vou dizer assim, você nem precisa orar. O Espírito Santo ele intercede por você. O Espírito Santo ele intercede por você. E ele é quem consegue levar as suas orações até Deus, porque ele sabe o mais íntimo do nosso coração. Isso é forte, isso é real, entendeu? Então, hoje é um novo dia. Pega esse tipo de comportamento, esse tipo de ações, esse tipo de sentimento. A fé é um sentimento, né? A fé é um sentimento, um bom sentimento que você vai ter dentro de você, e alinha ele com a vontade de Deus, alinha ele com os frutos do Espírito Santo, entendeu? Tenha isso em mente. A vida, a intimidade com Deus, eu aprendi isso há pouco tempo, e é algo que para mim muito gratificante saber. Não é religiosidade, é intimidade, entendeu? Não é placa de igreja, é intimidade, entendeu? Não é aquele ritual, muito pelo contrário, você tem que ter intimidade com ele. Eu vou te falar, não precisa ser santo, precisa estar à disposição de viver o que tem para ser vivido aqui através dele, entendeu? E a vontade dele é essa, que você venha ser transformado. E eu te convido você a viver, a desfrutar desses frutos, entendeu? Isso vai mudar totalmente a sua vida, o seu lar, a sua casa, família, negócios, tudo vai mudar. E a melhor coisa de tudo é você ser mudado, é você ser transformado, entendeu? Não é a pessoa que você vai se tornar que vai fazer a diferença, entendeu? Você está aqui como um canal de bênção. Você, às vezes a gente não sabe, e muitos não vai conseguir entender, mas você pode ter certeza, se tiver um assim, igual eu aqui, que sem nem saber o que deve falar, mas ter a vontade de falar e chegar e falar, muitas pessoas vão ser transformadas, você pode ter certeza, entendeu? Porque a vontade de Deus é essa, não é promessa minha para a sua vida, não. Quem disse? Foi ele que falou. Você está aqui para ser canal de bênção de vida, da vida de pessoas, você está aqui para transformar. Basta você ter esse entendimento, e esse entendimento tem que ser através de uma mudança de mentalidade. Não, nada consegue mudar palavra, pessoas, orações, não. Mas a partir do momento que você começa a olhar para si e começa a enxergar a sua identidade, o seu chamado aqui, entendeu? Para que você foi chamado, por que você foi chamado, e depois começar uma execução do zero, começar.
E tipo assim, e existe pessoas precisando ouvir palavras, entendeu? Existem pessoas que não têm esse tipo de conhecimento. Quem é que não quer ter os frutos do Espírito Santo, que quer chegar em todo lugar e todo mundo admirar? Ou chegar num lugar e discernir tudo. Imagine você chegar num lugar, você ter a capacidade de discernir todo tipo de coisas, todos os tipos de coisas no lugar e depois de ninguém ser discernido. Essa história aí me lembra basicamente José no Egito. O que aconteceu com José no Egito? Ele foi preso, ele ficou bastante tempo preso, mas depois de um tempo ele teve um discernimento, entendeu? Que discernimento de um sonho, e isso foi transformador na vida dele, entendeu? Então um dia que a gente se posicionar de verdade diante dele, diante do dono da verdade, que é Deus, que a gente criar intimidade, que a gente ter a proximidade com ele, ele faz a obra totalmente, ele transforma tudo, negócios, ele transforma pessoas, ele traz cura. E ele está te chamando, e ele está me chamando para que nós venhamos a mudar vidas de pessoas. O seu chamado aqui é basicamente para isso aí, transformar pessoas. Quantas pessoas você tem transformado em sua vida? Quantas pessoas você tem levado uma palavra de ânimo? Entendeu? Quanto tempo você tem tirado para criar intimidade com Deus? Entendeu? Quanto tempo você tem parado para ouvir uma palavra da Bíblia ou buscado por conta própria? O teu chamado aqui é para esse, o meu chamado é para esse. Eu estou fazendo o que Deus me chamou. Já tentei correr várias vezes. E algumas vezes quem vai me acompanhar vai entender o meu processo. Entendeu? Eu ainda estou começando, mas eu não vou desistir não. Eu não posso desistir. Porque eu sei o que é a verdade. Eu tento reprimir a verdade e às vezes eu até vivo coisas fora da verdade. Mas a verdade é a verdade, não tem jeito. Tipo assim, e falar a verdade. Se eu correr, ele vai usar outra pessoa. Não vou aceitar que eu vou aqui, eu vou cumprir. Entendeu? Eu vou cumprir. Para quando chegar um dia que Jesus chegar aqui e perguntar assim: o que você fez aqui por mim? Quantas pessoas você transformou aqui? E eu quero ver alguma coisa. Eu sei que eu estou no início, mas eu quero ver. Eu já estou aqui. Esse é um passo. Eu convido a você. Levanta a cabeça. Tenta se alinhar espiritualmente. Eu não estou falando sobre religiosidade. Eu não estou falando que você precisa estar na igreja. Eu sou 100% a favor de que, é claro, quão bom e suave é com os irmãos em união. É igualmente uma brasa. É igualmente uma brasa. É igualmente um fogão de lenha. A gente quer da roça, a gente sabe. Está no fogão de lenha, você bota um pau, ele vai ter um fogo, é claro. Mas se você bota outro pau, ele vai crescer a fogueira. Entendeu? Mas não é sobre isso que eu estou falando com você, eu estou falando sobre o seu chamado. Simplesmente sobre isso, o seu chamado. Você está aqui, enquanto está, se existe vida, se você está conseguindo me ouvir, você pode ter certeza que você tem um chamado de Deus em sua vida para transformar a vida. Você tem que ser canal de bênçãos na vida das pessoas, você tem que ser a ponte, entendeu? Entre as pessoas e Jesus. Você tem que ser aquela pessoa que consegue ouvir de uma maneira mais amorosa, sem julgamentos, entendeu? Você está aqui para ser canal de bênçãos. E assim, muitas vezes a gente acha que não somos, que não temos essa capacidade. Mas aí que está o detalhe. A gente só tem que ter a disposição. Quem nos capacita está lá em cima. Na verdade, nós já somos capacitados. A disposição está ligado à palavra que nós estávamos lendo aqui. Fé.
É você ver aquilo que você acreditar naquilo que você não vê. Entendeu? Então, o que você tem que ter? O que eu tenho que ter? Uma disposição de transformar pessoas. Entendeu? E é algo tão maravilhoso você conseguir levar uma palavra e sentir que a pessoa foi transformada pela palavra. Entendeu? Então, não abre mão. Não abre mão disso. Eu não vou abrir mão. Jamais. Entendeu? Por mais que eu queira, por mais que eu já tentei fugir várias e várias vezes, entendeu? Tentei fugir e falo com você que se eu tentasse, Deus ia usar outras pessoas, agora ele tem levantado várias e várias pessoas, e eu ia perder minha vez. Só que, e aí? A gente vai ter que dar conta de tudo um dia. Como é que vai ser? Entendeu? Tem uma passagem que fala que quando Jesus vir, nós vamos reinar 1000 anos aqui na Terra. Aí ele vai chegar até mim. Você tem capacidade de governar quantas pessoas? Ah, eu não, eu só fui seguidor, eu tava. E aí? Entendeu? Então é a hora da gente fazer um mover diferente na vida das pessoas. Quando você muda o seu nível de consciência, para mim, a espiritualidade é uma mudança de consciência e depois de comportamento. Para mim, entendeu? E existe passo a passo mostrando mudança de mentalidade, é você reconhecer quem você é de verdade, o que você está fazendo aqui, para que você está aqui, entendeu? É você sentir a imensidão da graça dele em sua vida, é você reconhecer ele, que ele tá com você. Depois que você teve essa consciência, que você teve essa mudança de mentalidade, de reconhecer quem é você, que você é filho, que Jesus nos deu autoridade para pisar em serpente, Jesus nos deu autoridade para curar, para libertar, para prosperar. Ele nos deu autoridade para fazer o que nós queremos depois que nós tomamos esse tipo de consciência. Depois, os outros passos é apenas comportamentos. O fruto do Espírito Santo já te leva diretamente a uma vida plena, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Eu estou falando isso para você porque eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em você, entendeu? E o meu desejo é que ele fique completo, entendeu? É que ele dê fruto, entendeu? É uma árvore que não dê fruta, ela é infrutífera. Você tem a árvore, que é o Espírito Santo. Entendeu? Agora existe o fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo existe nome. E esse nome são comportamentos que você pode trazer no dia a dia. Entendeu? Você ter fé, você acreditar naquilo que é impossível aos olhos humanos, entendeu? É você ser manso, é você ter domínio próprio, é você ter amor, bondade, entendeu? Esse é o fruto do Espírito Santo. É isso que vai nos levar a uma vida plena. E vou te falar, existem muitas pessoas que precisam ouvir esse tipo de coisa. Existem muitas pessoas que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo. E você não precisa ser uma pessoa sábia. Eu não preciso ser uma pessoa sábia. Nós já somos capacitados. Às vezes nós negamos, mas é o Espírito Santo de Deus que nos dá a capacidade. Entendeu? Então, se alinha com a vontade de Deus, entendeu? Não precisa ser religiosidade, não precisa você estar na igreja. Não, eu estou falando que é quão bom e suave é cozinhar um ano em união. Eu sou 100% a favor, eu amo, eu gosto e eu vou à igreja. Mas o que eu tenho que falar com você aqui agora não está ligado à igreja. O que a vontade do que eu falo jamais não está ligado a templo. A igreja somos nós, entendeu? E o Espírito Santo habita dentro da gente.
da gente, o Espírito Santo está dentro da gente. Então, aí você, hoje, ouve o que eu estou falando, não estou falando sobre religiosidade, eu estou falando sobre intimidade. E estou falando muito mais que isso, estou falando sobre pessoas. O seu chamado, o meu chamado é para transformar vidas. O primeiro passo de todo é uma mudança de mentalidade. Conhece a si mesmo, começa a dominar seus próprios pensamentos, começa a observar os seus pensamentos, começa a observar os seus sentimentos, entendeu? E começa a ler a palavra, que é a palavra que vai te alinhar com a verdade. Depois disso aí, cria intimidade com Deus, dê fruto espiritual e leva essa mensagem adiante. Não a minha está indo do meu jeito, do jeito que eu entendi, do jeito que eu busquei, que o Espírito Santo de Deus botou em mim, e que o Senhor Deus ele venha transformar a sua vida de uma forma extraordinária, beleza? Então eu quero que você leve isso do fundo do meu coração para o fundo do seu coração como uma semente. Muda primeiramente seus pensamentos, entendeu? Começa a observar. Isso vai te dar, você vai começar a se reconhecer como uma pessoa, você vai começar a observar seus padrões de pensamento. Depois quando você começar a observar seus pensamentos, observe seu sentimento, o que você sente quando você pensa, entendeu? E depois começa a ler a Bíblia, começa a tirar versículo da Bíblia, e depois disso aí você começa a ter comportamentos baseados na Bíblia. Se nós tirar só o que o Espírito Santo quer que nós façamos, quando na verdade não é o que ele quer, é o que é os frutos dele, que são os frutos do Espírito Santo. Vou repetir para aqui: amor, alegria, paz verdadeira, paz, independente de tudo. Porque eu falo, muda os pensamentos, imagina, começa a observar seus sentimentos. Paz que só Jesus traz. Você não vai ter paz quando você não consegue dominar seus pensamentos. O que vai te tirar paz são os seus más pensamentos, entendeu? Dominou seus pensamentos, não tem mais nada. Longanimidade, que é você ter paciência para suportar tudo. Depois, aqui, beleza, você tem paz aqui, você vai suportar tudo aqui fora, porque você está dominando. Se dominou, algum caso e outro, mas hoje em dia eu nem vejo assim, para tirar, a não ser que fosse bater em você. Mas a não ser, não vai tirar assim, não. Benignidade, gentileza, você ter compaixão das pessoas, fruto do Espírito Santo. Faça isso aí, faça que você está produzindo frutos espirituais. Bondade, viver em retidão, fé, é você acreditar naquilo que você não pode ver, mas que você pode um dia alcançar. Mansidão, e temperança. Esses são os 9 frutos do Espírito Santo. E eu quero que você leve essa mensagem para o fundo do seu coração, que essa mensagem foi do fundo do meu coração. Entendeu? Eu estou aqui porque o propósito que Deus tem comigo para que eu venha falar para você e para você um dia venha fazer o mesmo que eu estou fazendo. Leve essa mensagem de um jeito para pessoas que necessitam. Mostra para ela que para você ter uma intimidade com Deus não precisa ser aquele ritual de religiosidade. Deus quer intimidade, entendeu? E depois Ele quer ver frutos. Bom? Guerreiro, guerreira, estamos aí, graça e paz, bora tocar terror na terra, porque o nosso comandante é Jesus Cristo, entendeu? O nosso guia é o Espírito Santo e o nosso Pai é o Senhor Deus que está no céu.